Olá, meu nome é Vanessa Oliveira. Hoje eu quero falar o porquê que a gente sofre. Mano, por que que a gente sofre? Por que que a gente se dedica tanto a sofrer nessa vida? Sendo que a vida ela é tão bela, cara. Tem tanta coisa incrível acontecendo e a gente tá deixando passar. Você já reparou que as coisas, quando a gente vai para algum lugar, e muitas vezes a gente não lembra de como que foi? Por quê? Porque a gente não estava naquele momento presente. Geralmente a gente só lembra das coisas quando nós estamos vivendo aquele momento presente. Mas é como assim, tá? Você tá num bar, em vez de você olhar no olho dos seus amigos, em vez de você conversar com eles, você tá mexendo no celular. Ou então você tá pensando no que vai acontecer depois. O que mais? Você vai pra uma festa e fica louco demais. Como assim? Você bebe pra caramba, ou então faz muita colocação, e aí, o que acontece? No outro dia você fala, gente, não lembro de nada da festa. E você fugiu, você não estava ali presente. Um dos problemas, né, do álcool, de tudo que te tira fora de si, faz você ficar fora de si. Então você não tá aqui nesse momento presente. E o fato da gente ficar sofrendo é o apego ao passado ou ao futuro. Que aí faz esse balanço que uma hora você tá demais no passado, ou uma hora você tá demais no futuro. E como que é isso? Coisas que aconteceram no seu passado te apegam e faz você imaginar e ter sentimentos de que naquela época era muito melhor do que agora. Ou então falta alguma coisa pro seu presente estar incrível. Ai, porque se eu tivesse aquele carro, se eu tivesse aquela casa, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse aquele corpo, se você tivesse lá no futuro, você estaria melhor aqui no presente. Só que você está vivendo no futuro. Então você não consegue prestar atenção nas coisas que você tem aqui agora. Vamos aproveitar esse minutinho aqui. Feche seu olho. Relaxe um pouquinho e eu quero que você preste atenção na coisa mais importante da sua vida, que é a sua respiração. Você vai respirar fundo, devagar, contando 1, 2, 3, 4, 5. E agora solta contando 5 de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Sentiu esse arzinho entrando? Sentiu esse arzinho saindo? Provavelmente, eu falo por experiência própria, você respirou muito rápido. E não é assim que funciona. Você quer brincar? Vem. Vem. Então agora a gente vai respirar junto. 5, puxando, inspira. E 5 soltando, mas tenta ser o mais devagar possível, enchendo a sua barriga, não o peito. Vamos bem devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Agora solta. 2, 3, 4, 5. Isso é estar no momento presente. Isso é se conectar consigo mesmo. Isso é você entrar no seu interior. Ai, é só uma respiração. Quanto mais você fizer isso durante o seu dia, mais conectado com você vai estar. É algo tão simples, porque a vida é simples. Jesus veio aqui na Terra para mostrar que tudo é muito simples. Na verdade, quem complica somos nós. Por quê? Porque não vivemos no presente. Não damos atenção às coisas simples da vida. O verde acalma. Por que quando as pessoas vão para a praia ou quando elas vão para o mato, para a cachoeira, para uma fazenda, elas se sentem bem? Porque o verde acalma, a cor verde acalma. Não é só o ambiente também, o contexto também colabora. Mas se a gente prestasse mais atenção no céu, nas coisas que a gente já tem, a sua mão, imagina, um dia eu escutei uma amiga minha falando assim, que ela estava numa festa, e ela estava agradecendo o corpo dela e tal, e aí de repente passou uma moça assim, sem mão.
Ela não tinha nenhuma das duas mãos. Ela estava segurando o copinho com assim. E ela, meu Deus, eu preciso agradecer as minhas mãos, porque eu tenho mão. Às vezes a gente precisa ver uma coisa ruim na nossa frente, sei lá, precisa acontecer alguma coisa ruim na nossa frente pra gente se sentir melhor. Acontece muita coisa assim na vida da gente, que tem muita gente que fica reclamando da vida. Eu falo assim, cara, vai perguntar pro seu vizinho como que a vida dele tá. E aí você vê que, tipo, mudaram os problemas. E provavelmente o problema dele é muito pior do que o seu. E você tá aí reclamando, em vez de agradecer. E outra coisa que faz a gente estar no momento presente é agradecer. Agradecer o tempo todo. O tempo todo. Ai, mas já sou grata. Não, é agradecer. Entrar nesse estado de gratidão. Sabe? Olhar, ai Deus, obrigada pelo meu pé. Obrigada pela minha perna. Ai, obrigada pelos meus braços, obrigada pela minha cabeça, obrigada pelo meu corpo, pela minha saúde, obrigada pelo meu trabalho, obrigada pela minha saúde. Obrigada pelas pessoas ao meu redor, obrigada pela minha evolução, obrigada pelo meu cabelo, obrigada pelos meus dentes. Sabe, você vai sentindo essa energia tomando conta de você, fazendo você estar no estado presente. Quando você respira, você sentindo esse ar, percebendo que esse ar está entrando, percebendo que esse ar está saindo, quais músculos que estão mexendo, que parte do seu corpo está mexendo, você volta para si. A gente fica muito distante de nós mesmos. Por quê? Porque estamos preocupados com o futuro e com o passado. Ou preocupado com o que o outro está fazendo, o que Beltrano deixou de fazer, inveja de outra pessoa, olhando para você que você não está conseguindo chegar aonde aquela outra pessoa chegou, lembrando que cada um é de um jeito. Deus fez cada um de nós único. A gente sabe pela nossa digital. E aí a gente fica lutando o tempo todo para ser igual a outra pessoa, e a gente nunca vai ser feliz. Porque a gente está tentando ser uma coisa que a gente não é. Enquanto a gente tem que parar de ficar olhando tudo em volta, as pessoas, as coisas que você quer comprar e ter e tal. Não estou falando a paisagem. A paisagem você tem que contemplar as coisas da natureza, admirar as pessoas, os seres humanos, a beleza, a qualidade delas. Mas olhar para dentro do seu interior e buscar verdadeiramente quem é você, o que você gosta de fazer. O tempo todo as pessoas você cresceu ouvindo que futebol que é legal, você tem que jogar futebol, você tem que fazer. Talvez você nunca gostou de jogar futebol, mas aí você criou esse padrão na sua cabeça e aí às vezes você fica se mutilando porque você não gosta de futebol. Ou então, tipo, você julga outras pessoas que gostam de futebol e aí cria esse paradoxo na sua cabeça, assim, de o que pode, o que não pode, o que eu gosto, o que eu não gosto. Por quê? Porque a gente está desconectado de nós mesmos. Por quê? Porque a gente não vive no presente. Então, feche o seu olho novamente. Vamos respirar junto. Respira fundo. 1, 2, 3, 4, 5. E solta. Perceba esse ar saindo. Depois puxa ele novamente. Sinta esse ar entrando. Perceba o que se move no seu corpo quando você inspira e expira. Perceba o quão sagrado é esse ar. Porque se tem uma única coisa que você não consegue viver sem na vida, é o ar que você respira. Nem por 1 minuto você não consegue. Vai sentindo esse ar entrando, esse ar saindo. Vai sentindo essa energia. Vai sentindo o quanto a vida é bela, o quanto a sua vida é bela, e quanto as pessoas à sua volta são belas. Seja grato por tudo que você já passou, tudo que você vai passar, tudo que você já tem hoje, tudo que você é hoje. As melhoras que você tem tido. Sinta o calor do seu corpo, onde as suas mãos estão, os seus pés estão. E seja grato. Sinta essa gratidão enchendo o seu peito. E lembre de tudo que você tem hoje. Mesmo que você não tenha nada, você tem um corpo, você tem uma saúde, você tem olhos que enxergam, você sente o sabor das coisas, você consegue respirar.
Respirar fundo. Você tem a proteção de Deus. Você tem um celular para estar aqui assistindo isso. Você tem pessoas que te amam. Você tem você mesmo que se ama. Você tem roupas. Nós temos o sol, nós temos a chuva, nós temos água para beber. Você tem noção que nós temos água para beber? E tem lugares que não tem água potável? Às vezes nem água. Você tem comida. Você tem dinheiro. Você tem muitas coisas nesse exato momento que você pode ser grato e observar o quão maravilhosa é a sua vida. Sem ter que denegrir a vida do outro. Sem ter que olhar que a vida do outro é bem pior do que a sua ou muito melhor do que a sua. É a sua vida que importa. Você é o centro do mundo. Você é o centro do universo. Tudo à sua volta conspira ao seu favor, te mostrando alguma coisa que precisa ser mudada. Então sinta essa energia. O quanto é bom estar vivendo, o quanto é bom estar vivo. Ter essa oportunidade incrível de estar aqui. E só a gente pode mudar. Se você permaneceu até agora com os olhos fechados, pode abrir os olhos. Respira fundo e solta toda essa energia boa para fora. Assim que deve ser a vida da gente. Mandando energia boa para fora. A gente tira essas coisas ruins, elas saem. Mas você já viu que quando a gente está cheio de coisa ruim, a gente vomita para as outras pessoas. E quando a gente está cheio de coisas boas dentro da gente, a gente também vomita para as outras pessoas. Me lembrou aqui que a abelha, ela colhe o pólen e o mel é um vômito. Aí eu tô pensando assim, que vômito bom que é o da abelha. Que o nosso vômito seja igual ao da abelha. Que vira mel, que as pessoas amam. Tô até dando uma filosofada aqui. Mas é sério, o mundo tá muito cheio de pessoas amarguradas. Por quê? Porque elas vivem muito no futuro ou no passado. Sempre querendo ter algo a mais para se sentir bem. Não é tendo uma coisa a mais que você se sente bem, é você estando aqui, ó, nesse presente, nesse exato momento, tentando entender o porquê de tudo agora, para você conseguir mudar aqui agora. O amanhã é hoje. O amanhã depende do hoje, de como você vai pensar, de como você vai agir, de como você vai ser. Qual que é o sentimento que você vai ter no seu dia de hoje? Isso que vai refletir no seu amanhã. Isso que vai criar o seu amanhã. Então vamos começar a pensar com mais amor, sabe? No presente. E sempre que você se sentir perturbado, é porque está faltando oxigênio no seu cérebro. É só você parar um minuto, sentir esse ar entrando, que é a própria presença de Deus te enchendo de energia. E aí você solta. Não tem como você ficar muito tempo segurando esse ar e também não tem como você ficar muito tempo sem ar. Então, do mesmo jeito, assim é o fluxo da vida, tudo solto. Entra, faz o que precisa ser feito e solta, solta. E assim é a vida, assim é o fluxo da vida. Não tem como você ficar apegado demais no passado, segurar ele com você, porque aí, se você segurar o ar demais, começar a ficar roxo e vai dar trelelê. Se você ficar preso demais no futuro, você vai ficar segurando isso aqui, então solta. A vida, ela precisa ser fluida, porque ela é fluida. A gente precisa entregar o controle e viver aqui, ó. O que está acontecendo aqui agora? Então, lembra, todas as vezes que te der um trelelê aí, volta para você. Voltar para você não é fazer coisas. Voltar para você é isso. É fechar seu olho até que você comece a sentir as batidas do seu coração através da sua respiração. Então você vai contando 1, 2, 3, 4, 5. E aí solta 1, 2, 3, 4, 5. Vai fazendo isso até que você sinta as batidas do seu coração. E aí você vai voltando, vai relaxando. Cara, depois que eu comecei a fazer isso na minha vida mudou. E na verdade eu consigo fazer isso por muito tempo. Mas sempre que
eu tô dando uma despirocada no meu dia, eu volto, Vanessa. Todas as vezes que você tá nervoso, alguém vira pra você e fala assim, acalma, como que você acalma? Respirando. A mulher vai parir, como é que você fala pra ela? Respira. Quando alguém tá dando um trelelê, você fala o quê? Respira. Tudo pra todo mundo, chá pra todo mundo, a água com açúcar pra todo mundo, é respira. E por que que você não tá respirando? Entendeu? Volta pra você. Através dessa volta pra dentro de nós mesmos, nós temos várias respostas. Eu não tô falando só de uma respiraçãozinha. Tô falando da respiração. Da coisa mais importante da nossa vida. E ela te leva para dentro de você. Quem você é verdadeiramente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Que foi incrível. O porquê que a gente sofre. Espero que você pare de sofrer.